é muito bom estar aqui, receber todos vocês, para que a gente possa fazer mais algumas reflexões acerca dos ensinamentos de Jesus e procurar a nossa melhoria, né? Sempre o nosso grande objetivo é que a gente se melhore moralmente. Antes de nós iniciarmos com a nossa prece, nós gostaríamos de fazer um agradecimento a todos. No último sábado nós fizemos a entrega de alimentos e roupas, calçados, brinquedos, tudo aquilo que vocês trazem aqui pra gente, e nós atendemos no sábado passado 74 famílias. Essas famílias têm um cadastro, a gente faz um acompanhamento, a gente solicita os documentos para que a gente fique se certificando cada vez mais de que a gente realmente está cumprindo com o papel de ajudar essas pessoas. Então, junto com esse agradecimento, vai também a renovação do nosso pedido. Quem tiver roupas, calçados ou os alimentos e quiserem já nos trazer, sempre no segundo sábado de cada mês a gente faz essa ação de entrega. Então a gente agradece de todo o coração a colaboração sempre de todos. Então nós vamos iniciar fazendo a leitura do texto número 10, que se chama Sentimentos Fraternos, que está no livro Pão Nosso, ditado por Emmanuel a Chico Xavier. E ele diz o seguinte: quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Isso quem escreveu foi Paulo, está na primeira epístola aos Tessalonicenses. Forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo é o impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Mais reflexão, mais ouvidos ao ensinamento de Jesus, e essas batalhas injustificáveis estariam para sempre apagadas. Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos e personalidades solicitando fórmulas do além para que se integrem no campo da fraternidade pura, que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros. Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio, em vista da ausência do auxílio mútuo, no terreno da compreensão, do trabalho e da boa vontade. Falta de assistência? Não. Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. Quando se verifique a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmos pela defecção nos compromissos assumidos ou pela indiferença ao ato de servir, e que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco. Amai-vos uns aos outros. Então agora eu convido a todos que fechemos os nossos olhos, acalmando o nosso coração, deixando do lado de fora as nossas preocupações, que a gente possa realmente estabelecer
uma conexão com o nosso Pai, com o nosso Mestre Jesus, que a gente se coloque à disposição para os ensinamentos da noite de hoje. Acalma, Senhor, a minha alma, que se constrange em pesares ante os problemas mal resolvidos ou sem solução. Acalma, Senhor, quando a madrugada chega e o sono não vem, para o reclamado repouso do corpo cansado da vida diária. Acalma minha alma, Senhor, e toma minha vida em tuas mãos. Conduza-me para que eu não me perca nos caminhos tortuosos do desespero e da angústia que insistentemente batem à porta dos meus pensamentos e do meu coração. Acalma minha alma, Senhor, equilibra minhas energias, fortalece o meu espírito. E assim, somente assim, com o teu amor alicerçando minha vida, é que poderei vencer, hoje e sempre. Que a paz do menino Jesus penetre em nossos corações, nos abençoe nesse momento de reflexão e ilumine também o nosso palestrante Almir Jesus, que vem conversar com a gente sobre o lado emocional abalado, um silêncio transfigurado em desânimo. Que assim seja. Nosso irmão Almir, seja bem-vindo e muito obrigada. Boa noite. Eu que agradeço. A felicidade toma conta da gente quando a gente é convidado para vir a essa casa, transmitir o pouco que nós sabemos, mas nós também sabemos que aquilo que sabemos é muito pouco. Por isso que nós normalmente tomamos emprestadas palestras de irmãos de caminhada e acabamos modificando um pouco as palestras justamente para que nós possamos implementar um pouco mais daquilo que nós também conhecemos. São 20 anos de doutrina espírita, alguma coisa já aprendemos, mas falta muito nessa caminhada. E hoje nós vamos falar do abalo emocional, ou, como queiram, um silêncio transfigurado em desânimo. Para muitos, depressão. Para outros, nem tanto. E se nós formos buscar o entendimento daquilo que quer nos transmitir o tema, o que é que significa realmente o emocional abalado? Há uma diferença entre emocional abalado normal, estar para baixo, daquele defendido pela psiquiatria? Que subsídios pode nos dar o Espiritismo? Quantas vezes nós nos pegamos cabisbaixos, com o pensamento longe, junto com os nossos familiares ou com alguém da nossa relação, e a pergunta que vem: o que você está pensando? E a nossa resposta: nada. Nós estamos viajando de maionese, como se diz por aí. Nós estamos buscando muitas vezes retratar através do nosso silêncio algo que está contido em nosso coração e nós não conseguimos muitas vezes colocar para fora, conversar,
jogar ao ar aquilo que nós estamos sentindo. Por isso Jesus nos diz que todos os problemas de uma existência difícil, muitas vezes, os processos mentais do próprio homem. Tudo aquilo que o homem realmente acredita ou mal se tornará. Que os outros não tenham dúvidas, assim eles farão. Espera que os outros lhe fazer a eles, uma vez que assim estão consciência. Nós somos consciência. Nós a consciência. Nós extraímos do nosso ser. E é por isso que nós estamos ligados em consciência com esse que chamamos consciência. Não importa o nome que se dá, mas sim a sintonia com que nós encontramos no dia a dia da nossa jornada evolutiva. Nós sabemos que os outros façam e nós criamos esse consciência que nos abençoar na medida em que nós queremos abençoar os outros. E o que nós fazemos normalmente quando alguém nos prejudica está dentro de nós. Temos de perdoar. Nós esquecemos que somos todos irmãos, que uns dos outros. Será vítima da doença, não tenho dúvida, que o apavora por criar um padrão de consciência da coisa que menos quer experimentar. Tudo aquilo que emana da mente e do coração, meus irmãos, retorna a nós em seu devido tempo, de uma forma ou de outra. E lembrem-se de que toda coisa que gera o ser igual, pensamentos fortemente emocionais, sementes de consciência plantadas em seu próprio campo de consciência. E estas crescerão. Plantadas, elas crescerão, dando sim uma colheita semelhante à nossa semeadura. E qual é a semente que nós estamos plantando na nossa consciência? É semente do bem ou é semente do mal? Estes são exatamente os frutos do nosso livre-arbítrio. E cada vez que nós instituirmos no nosso ser a vontade impregnada de não perdoar, nós estamos agravando as nossas imperfeições para uma vida futura. Não há escapatória para que o homem pensa, diz e faça. Não há escapatória. Por isso, nasce do poder da consciência criativa divina que está dentro de nós. E nós temos esse livre-arbítrio. Nós usamos essa consciência criativa vinda de Deus, porque nós somos inteligentes. E aí nós acabamos criando aquilo que nós imaginamos. Eu imagino que aquele meu desafeto vai se acidentar. Você pode
transmitir esse pensamento que pode ocorrer, mas não tenha dúvida. O bumerangue vai e volta. Vai e volta. E com mais intensidade. O meu desejo para o outro, se for do bem ou do mal, volta na mesma proporção ou mais. Temos o livre-arbítrio. Podemos pensar como vamos agir. E aqueles que anseiam pelo bem para si mesmos, primeiro de tudo, devem considerar os outros. Deixe que a sua própria existência seja uma bênção para os demais. Vou fazer uma pausa aqui para contar uma pequena historinha do Chico Xavier. Nosso Chico. Chico conta que uma mulher saía de manhã para trabalhar e deixava o filho, já um jovem, bastante, uma certa idade, em casa, porque não queria trabalhar. E um belo dia, voltando para casa, ao abrir a porta, deparou-se com o filho enforcado. O desespero foi tal, Chico conta. Essa mulher, com o passar do tempo, o sofrimento, a dor, procurava por Chico Xavier, indo a Minas Gerais, várias vezes, e nunca podia ser atendida. Porque eram 12 fichas por dia. E ela sempre chegava tarde naquele local. Um dia ela foi mais cedo, porque ela queria notícia do filho que havia partido. E ela foi de madrugada, bem de madrugada, e foi a primeira. Estava lá na fila, de madrugada a primeira. E aí começou a chegar gente. E quando o Chico começou a atender, que ela ia ser chamada, chegou uma mulher desesperada, de carro, um carro bonito, queria ser atendida porque ela precisava ser atendida. E todo mundo ficou olhando aquela mulher, deveria ter chegado mais cedo, e perguntaram a ela por que ela deveria ser atendida naquele dia, que eram só 12 fichas. Ela disse, porque eu perdi 2 filhos num acidente. E eu preciso receber notícia dos meus filhos. E ninguém se dispôs a dar lugar para aquela mulher desesperada. E aquela que estava na primeira fila, que tinha perdido o filho enforcado, disse para a senhora, assuma o meu lugar. Você perdeu 2 filhos e hoje é o teu dia de ser atendido. E foi para o hotel. Essa mulher foi para o hotel porque já não havia mais como voltar para a sua cidade. De madrugada, 1h da manhã, batem no hotel uma assistente do Chico chamando a mulher para ir para o centro porque ela precisava ser atendida. Mas agora eram só 12 fichas e ela foi. Chegando lá, o Chico mandou ela sentar e disse, Emanuel mandou chamar você, que o seu filho está aqui e ele quer falar com você. E o filho veio realmente e se comunicou. E disse para a mãe, eu só estou aqui hoje porque Mano foi me retirar da onde eu estava. Porque a luz que você emanou para mim, quando deu lugar àquela mulher, foi que me trouxe aqui. Uma pequena história de Chico para fazer lembrar a nós todos que nós temos que ser irmãos de verdade. Que muitas vezes nós temos que deixar o nosso lugar para aqueles que mais precisam. E não somos nós que precisamos mais do que os outros. Muito
Muito pelo contrário, são os outros que precisam mais de nós. Muitos ganharam esse livro, né? Aqui na casa. Muitos têm esse livro. A palestra dessa noite, ela começou a ser incrementada justamente por causa desse livro. Tem uma mensagem aqui que o título é O Emocional Abalado. Se formos examinar as causas psicológicas, genéticas ou até mesmo orgânicas que a ciência estuda e se encarrega de entrar no problema, é necessário também que esta mesma ciência e nós, que passamos pelo problema, levar em conta o espírito imortal, que é o gerador dos quadros emocionais e físicos do que ele necessita para evoluir na direção de Deus. E Chico Xavier nos diz: o emocional abalado ou a depressão é a tristeza indevida que se transfigurou em desânimo, obscurecendo o valor do trabalho. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, diz: nossa condição de espíritos comprometidos diante das leis divinas, habitantes de um planeta de provas e expiações, nos leva a sentir uma vaga tristeza, uma espécie de apatia. Passamos então a ter uma vida amarga e aí somos infelizes. Então, meus irmãos, de caminhada em caminhada, o tratamento ideal é o que abrange os aspectos médicos, psicológicos, mas sobretudo o tratamento espiritual. E isso requer também um esforço pessoal, que dificilmente será encontrada a forma ideal para o reequilíbrio. Mesmo sobre a terapia de medicamentos, deve-se considerar que você não é doente, mas se encontra na fase da doença. E o nosso equilíbrio psicoemocional tem que estar localizado dentro de nós e não nas coisas exteriores. Porque ninguém tem a capacidade de nos fazer infelizes se nós não quisermos. Nada poderá nos abalar se alcançarmos o amor, a paz, a harmonia interior e, sobretudo, essa palavrinha aqui, ó, a fé em Deus. Jesus é o nosso exemplo. Trazendo isso para o nosso conhecimento, nós vamos entender que, à medida em que nós nos deparamos que nós precisamos fazer mais pelo nosso espírito do que pelo nosso material, nós vamos entender que nós estamos aqui de passagem e precisamos sim estar constantemente ligados à espiritualidade através das boas ações, através da prece, através do entendimento da nossa caminhada com os demais. E Jesus nos fala de que existem desafios diários e nada do que nós pensamos ou fazemos alivia verdadeiramente a tensão da nossa vida cotidiana. Mas também nos diz quando esses momentos chegarem, e se chegarem, devemos permanecer com o coração e a mente tranquilos, justamente porque continuamos recebendo vida e orientação da consciência divina, o nosso Pai, que está em nós e está em tudo. Nós sabemos que isso já não é mais material, por tudo aquilo que nós já falamos aqui outras vezes. Não é sólido, melhor dizendo. Porque existem partículas elétricas aqui se movimentando, mas a nossa condição espiritual não nos permite ver isso. Jesus viu por causa da sua elevação espiritual. E nós queremos chegar lá perto, né? Então, apesar das aparências contrárias e das agonias superficiais, nós devemos estar com o coração e a mente tranquila,
Sem esses períodos sombrios de abalo emocional, como outros querem, depressão, nós não crescemos espiritualmente. Eles têm uma mensagem especial para cada um de nós. E ainda que possamos nos sentir frágeis diante dos acontecimentos, esse é o nosso inverno de autodescoberta que todos nós temos diante da nossa revelação interior. Somos frágeis, sim, e no final, tudo isso vai mostrar ser uma bênção ainda maior do que as que tivemos nos períodos elevados. Coragem e não perder a fé, resignação, esperar pacientemente até que o inverno passe, gradualmente dê lugar à nossa primavera espiritual novamente. Isso está lá no livro As Cartas de Cristo. Sérgio Biagio, que é quem preparou essa palestra, e eu só incrementei um pouco mais com algumas coisas, traz uma conotação sobre a depressão e o emocional abalado, como queiram, na ideia de Édipe e de Cameron. E ele diz o seguinte, que o emocional abalado, ou a depressão, é um estado de abatimento psíquico e físico. Quando se trata do primeiro, temos a depressão nervosa. E é normal que as pessoas tenham períodos de depressão nervosa. Mas quando ela é muito acentuada e quando tende a se manter por períodos muito longos, pode se tratar de uma perturbação mental. E nós devemos ficar de olho, principalmente com aqueles que convivem com a gente. Chega um momento na nossa caminhada que nós temos responsabilidades outras, não só conosco, mas com aqueles que nos deram a vida, com irmãos consanguíneos, muitas vezes, que passam por esses problemas. E a psiquiatria diz que podemos definir o abalo emocional como o resultado de certas forças biológicas e sociais que, de maneira complexa, exercem funções depressivas sobre o sistema nervoso do indivíduo. A atividade depressiva, por sua vez, altera o comportamento, os sentimentos e os pensamentos do indivíduo. E é este conjunto de disfunções que constitui a enfermidade depressiva. Se nós formos ver a Bíblia, que muitos usam a Bíblia, não o Evangelho, que é a mesma coisa, há diversos relatos sobre os padecimentos dos atingidos pelos infortúnios, principalmente dos seres humanos que perderam a fé em Deus, e com isso a esperança no futuro. Começa por aí. Quando nós perdemos a fé em Deus, nos ensinamentos de Jesus, nos ensinamentos de Maria de Nazaré, nós começamos a perder a esperança do nosso futuro. Por quê? De duas coisas nós podemos ter em mente. Ou nós estamos muito ligados materialmente ainda, ou já mudamos bastante para o lado espiritual. Então a esperança no futuro começa a desaparecer. Hipócrates, o pai da medicina no século IV antes de Cristo, no século IV antes de Cristo, estabeleceu 4 temperamentos do ser humano. O fleumático, que é aquele que o cara é frio, a pessoa é fria, desligada, calculista muitas vezes. O sanguíneo,
que, né, Felipe? Nós pegamos o melhor e o melhor pifou. Então, o sanguíneo e o colérico e o melancólico são os 4. E o temperamento melancólico referia-se lá naquele passado como a depressão, como o emocional abalado. Na Idade Média, a depressão esteve associado a forças místicas de alguma entidade misteriosa. Daí que se reforça a crença de que não é uma doença, mas a influência dos espíritos maus, dos chamados demônios, como se falava naquela época. Apenas no século XVIII se iniciaram estudos sobre a matéria de instituições recém-fundadas e os hospitais especializados desvendaram a natureza médica das perturbações mentais. E alguns tipos trouxeram à tona. E nós podemos relembrar isso para ver se isso já não se passou no nosso meio familiar ou com alguém do nosso conhecimento. A depressão endógena, que é aquela depressão psíquica, psicose, maníaco-depressiva. Aí a depressão das doenças orgânicas, a hepatite, o câncer, o infarto, o Parkinson. Tudo isso são depressões de doenças orgânicas. Tem a depressão traumática, que é aquela dos acidentes automobilísticos ou acidentes de trabalho. Tem os lutos patológicos, que é o mais que transmite para a população toda. A depressão se recolhe porque perderam um ente querido, e na realidade ninguém perde ninguém. Se perde o corpo físico, fica só a saudade, o espírito continua. A decepção amorosa, aqui tem alguém teve já? Ninguém vai levantar a mão. A derrocada dos dirigentes de empresas, que começam lá em cima, ou começam lá embaixo e evoluem, mas a gente sabe como eles evoluem materialmente, muitas vezes, e aí, de repente, quando chega no topo, faz assim, desce. Nada é por acaso, meus irmãos. Faça com honestidade. Tu nunca vai cair do cavalo. O cavalo vai ficar sempre firme. A depressão decorrente de um parto ou aborto. O Marco já falou aqui na doutrinária passada alguma coisa sobre isso, e a gente já falou outras vezes, né? Essa questão do parto ou aborto, quando ele é natural, aquele espírito, nós devíamos ficar alegres, felizes quando isso acontece. Os casais ficam muito felizes. Porque um aborto, quando ele não é clandestino, ele tem 2 funções para nos mostrar. A primeira delas é que esse espírito talvez precisasse de algumas horas, alguns momentos de ventre dessa mãe, e esse casal aceitou. O Marco já explicou isso. E a segunda, nós estamos resgatando o nosso passado, porque no passado nós fizemos aborto por vontade própria, desde a causa e o efeito. Estamos reparando as nossas imperfeições do passado, e aí é o momento de agradecer a Deus quando isso acontece. Pasmem, dados sobre a afetação e tratamento. O abalo emocional, mais conhecido como depressão, afeta de 15 a 20% das mulheres e 5 a 10% dos homens. Portanto, meus irmãos, as mulheres são 2 vezes mais afetadas do que os homens.
E está na hora de muitos homens perceberem que lavar a louça, que secar a louça, passar um pano na casa, limpar, ajudar a cuidar dos filhos, também é a função de homem. Muitos acham que não. Nós precisamos ser parceiros, acima de tudo. Marido, mulher, companheiro, companheira. Precisamos ser parceiros em todas as coisas que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Aproximadamente 2/3 das pessoas com depressão não fazem tratamento. Não fazem tratamento. Dos pacientes que procuram um clínico geral, apenas 50% são diagnosticados corretamente. Apenas 50%. A maioria dos pacientes deprimidos que não são tratados irão tentar o suicídio pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez. 17% deles conseguem se matar. 17%. É um número bastante alto. Com o tratamento correto, de 70 a 90 dos pacientes se recuperam da depressão. Uma boa estatística, né? Mas a causa da depressão, a verdadeira causa da depressão, ela permanece desconhecida. A explicação mais aceita é que o desequilíbrio bioquímico dos neurônios responsáveis pelo controle do estado do humor é que é o responsável. Tá? Desligado. E essa afirmação baseia-se na comprovada eficácia dos antidepressivos. Realmente. Quando se está bem tratado e se toma antidepressivo, você reequilibra. Eu tomo remédio para depressão, quantos anos? 7, 8 anos já, né? Todo dia. Agora eu comecei a fazer o desmame. Um dia eu tomo, outro dia eu não tomo. 15 dias depois, 2, para tentar sair dessa rotina. Porque a depressão chega para quem? Para todo mundo. Não importa se é criança, se é adulto, se é mulher, se é homem, se é preto, se é branco, não importa. Ela vai chegar se tem que chegar. Porque é uma condição inerente do nosso espírito também. Imagine que você é causa e efeito. Por que eu estou deprimido? Mas será que numa outra vida, dentro do meu próprio lar, alguém estava deprimido e eu dizia: não quer trabalhar, vagabundo, quer ficar só deitado. Não se levava em conta porque não se conhecia a fundo o problema. E agora eu estou passando por essa condição. Por isso que nós devemos agradecer quando estamos num quadro depressivo, num emocional abalado. Porque nós estamos limpando as nossas imperfeições do passado. Ela não vem de graça. Se você for um ser perfeito, que veio para esse mundo só para ensinar que não tem ninguém nesse nosso planeta, aí você não passaria por nada disso. E todos nós passamos por alguma coisa. Todos nós. Hoje, por exemplo, eu estou com o meu ciático aqui que está me arrebentando. Mas faz parte da minha caminhada. Faz parte da minha postura no dia a dia de sentar, de se movimentar, de não querer fazer academia, de não querer diminuir um pouco a comida. Paga o preço. Nós temos o livre-arbítrio. A depressão, doença, ela atinge qualquer um. Falei antes, né?
se somos inteligentes ou não, se temos uma profissão rentável e se estamos bem estabelecidos, ela não nos livra da depressão. Não é isso que vai nos livrar. Ela surge quando menos nós esperamos. Muitas vezes sugerem passeio, idas ao cinema, conversação com amigos, aos depressivos. Parece lógico até, né? Mas é possível que nós estejamos mais desajustando do que ajustando a pessoa que está nessa condição. Tem especialistas para isso. Tem psiquiatras formados para isso. Tem uma casa espírita que tem conversa fraterna, que tem a fluidificação da água, que tem o passe, que ajuda. Não é o suprassumo do tratamento. O suprassumo do tratamento é a psiquiatria, o médico. Mas tudo isso ajuda a desenvolver a cura realmente. Então, como é uma doença, todas essas sugestões que nós falamos aqui, elas não conseguem tirar o sentimento de tristeza e de melancolia daquele que já está incrustado pelaquela condição, né, de ficar daquela forma, cabisbaixo, quieto. A depressão, ela é uma doença e, como tal, ela deve ser tratada por especialistas mesmo, tá? Não se brinca. E no caso aqui nós já falamos que é o psiquiatra, né? A doutrina espírita, como eu falei, os passes e as palestras evangélicas auxiliam sobremaneira. E se nós observarmos, por exemplo, o exemplo da frase cunhada na papeleta do passe, não sei se aqui está assim também. A assistência espiritual não dispensa o tratamento médico. Não dispensa o tratamento médico. Nós precisamos. Nós temos neurônios. Eu vou falar que o meu médico, quando eu fui para cabisbaixo e tal, na realidade eu nem tinha notado que estava assim. Meu filho que diz: pai, o que você tem? Nada. Primeira coisa que você fala: nada. Não, você não ri mais. Você fala, mas não ri mais. E aí foi procurar o médico. Insistiu, os filhos insistiram, a esposa insistiu, vamos, né? Até hoje estou tomando remédio. E ele me falou uma coisa que tem um fundamento lógico para todos nós. Tudo aquilo que você faz para elevar o teu padrão de alegria, de felicidade, é bom. Mas o químico é necessário para que os nossos tentáculos aqui, dos neurônios, se avivam. Porque quando nós estamos deprimidos, eles fazem assim, eles se fecham. E para abrir o que nós precisamos, primeiro no químico, aí ele vai se abrindo, nós voltamos a ser felizes. E nós vamos deixar de usar os remédios, o químico, quando for a hora certa. Agora, como eu estou fazendo agora. Tem todo momento para nós, na condição material e na condição espiritual. Nós devemos saber disso. O tratamento médico sempre em primeiro lugar, então, né? No livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar muitas soluções para os nossos problemas, para esses problemas que nós falamos aqui da questão do emocional abalado. Cérebros intoxicados. O espírito André Luiz, No Mundo Maior, oferece-nos subsídios para compreendermos o cérebro intoxicado. É o caso do sujeito que assassinou um padrasto. Roubou-lhe certa quantia em dinheiro, mas não deixou pista alguma à justiça. Conseguiu ludibriar os homens, mas não pôde
iludir a si mesmo. O padrasto, já no mundo espiritual, concentrando a mente na ideia de vingança, passou a segui-lo ininterruptamente. Daí em diante não teve mais sossego, por mais que ele trabalhasse e cuidasse dos seus familiares. Matou o padrasto, cuidou de todo mundo depois, com a herança, mas quem foi, não esqueceu. Ou se foi esquecer, foi depois de muitos ensinamentos no plano espiritual. E assim que acontece. A vingança tem perna curta. Ela vai até ali e não vai mais para frente. E o sofrimento vem. O Espírito Joana de Ângeles nos fala com tamanha sabedoria na mensagem Nostalgia e Depressão. Ela esclarece que a infelicidade cultivada, elas tornam um estado patológico mais profundo da nostalgia, que induzem a depressão. Diz-no, vitimado pela insegurança e pelo arrependimento, torna-se joguete da nostalgia e da depressão, perdendo a liberdade de movimentos, de ação e de aspiração, face ao estado sombrio que foge da justiça. A nostalgia reflete evocações inconscientes que parecem haver sido ricas de momentos felizes que não mais experimentam. Pode proceder de existências atrasadas do espírito, que horas recapitula nos recônditos profundos do seu ser, lamentando sem dar-se conta, não mais as fluir ou de ocorrências da atual. O que Joana de Ângeles está nos mostrando aqui, que pode ser muito bem o que eu estou passando agora, um reflexo de vidas passadas, e que agora eu estou reparando, na condição que eu vim para cá, pedir no plano espiritual, para essa encarnação passar por determinadas situações. Então a palavra-chave para todos nós chama-se bem garrafais assim, tá? Conversa assim, o R bem grande. Resignação. Resignação. Dentro de nós. Por quê? Porque tudo o que nos acontece não é por acaso. Não é por acaso. Tem uma função específica da espiritualidade dentro daquilo que nos acontece. É nós que temos que ter esse entendimento para passar por essa fase. E concluindo o nosso estudo dessa noite, em vista da gravidade da depressão, que é, na realidade, o desarranjo do nosso estado mental, que nós saibamos cultivar o pensamento de paz quando isso se achega a nós, ou alguém da nossa convivência, com alegria, com bom ânimo, alicerçado sempre nas prédicas trazidas pelo nosso Mestre Jesus. É ali, é dele que vêm esses ensinamentos. Basta que nós tenhamos consciência e entendamos aquilo que ele quer que nós todos façamos para a nossa elevação espiritual. Boa noite a todos e obrigado mais uma vez. Muito obrigada, Almir, pelas palavras, pela reflexão para todos nós. E nós convidamos a todos que fechemos novamente os nossos olhos. Nós vamos para a segunda parte do nosso estudo de hoje, com a aplicação do passe. Convidamos os trabalhadores a se colocarem em pé. Diminuiremos um pouquinho as luzes e todos se sentem confortavelmente,
Respirem calmamente, mantendo o nosso pensamento elevado junto a Deus e nosso Mestre Jesus. Divino Pastor das almas terrestres, seja louvado sempre pela grandeza do vosso amor, pela misericórdia do vosso perdão e pela compaixão para com os filhos transviados. Vinde, por misericórdia e compaixão, ao abismo onde nos encontramos, a fim de nos retirar das dificuldades em que nos seguramos e nos conduzir com suas mãos fortes para a plenitude. Transformai a vossa cruz de amor em ponte, facultando-nos a libertação. Transformai a vossa coroa de espinhos em elos fortes da corrente de segurança, para que nos unam à sublime existência. Alargai o vosso olhar sobre a terra em transição, de modo a diminuir as dores que se generalizam e a todos alcançam, convidando aqueles que choram para a reflexão em torno do bem, que logo mais tomará conta do planeta. Tomai dos nossos mais nobres pensamentos e transformai em sabedoria, auxiliando-nos em todas as decisões imortalistas. Dá-nos a vossa bênção de carinho, a fim de que o nosso caminho transforme-se em senda de sublimação. E perdoai-nos a pequenez e a pobreza em que nos encontramos, sem possuirmos nada para oferecer, exceto o nosso próprio ser a serviço do vosso nome. Recebei por misericórdia e compaixão os filhos pródigos, que somos todos nós, de retorno à casa do Pai. Senhor, nos ajudai para que possamos vencer a morte, a dor e o medo de vos servir para todo sempre, pois a nossa oferta ao teu magnânimo coração já não é a taça de fel da ingratidão, mas o compromisso de sermos fiéis em quaisquer circunstâncias. Jesus, conceda-nos a tua paz, a fim de que sejamos dignos de ti, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Nós agradecemos então a presença de todos e renovamos o convite para a próxima quinta-feira para mais uma exposição acerca dos ensinamentos de Jesus. Que todos retornem bem aos seus lares no encontro com os seus familiares que lá estão. Boa noite a todos.